Olá pessoal, eu sou Lucas Lima e este é mais um podcast Aldeias TV, projeto que busca incluir jovens e adolescentes no audiovisual. Em cada episódio vamos tratar sobre temas diferentes. Hoje eu estou aqui com a minha amiga Otávia, que vai falar um pouco sobre o que vamos tratar neste episódio. Oi pessoal, hoje vamos falar sobre a violência contra a mulher. E convidamos a repórter Tatiana Valéria para falar sobre o assunto. Ela possui um Instagram e um site, Paraíba Feminina. Pode nos falar um pouco sobre você agora, Sim, Tatiana? Primeiro, agradecer o convite, né, de estar aqui. Eu tô achando tudo muito maravilhoso, delicioso. Agradecer Joana, Kevin e Felícia, é um trabalho lindo de vocês. Então, assim, falando um pouco do trabalho do que é o Paraíba Feminina, foi um projeto que começou em 2019. A gente estava entrando, né, num período extremamente obscuro do nosso contexto social. A gente tem acabado, eu digo a gente enquanto brasileiro, eleger um presidente de extrema direita. Eu previa que muita coisa poderia piorar em relação a direitos das mulheres que já estavam conquistados. E, assim, eu vi que aquele era o momento de colocar alguma coisa no ar para tratar disso. E também de uma questão pessoal de abordar o tema da violência contra a mulher, violência de gênero, no geral, de uma forma respeitosa, que até então isso não acontecia na imprensa paraibana. Todo crime em relação a mulheres, LGBTs, pessoas pretas, era sempre tratado com muito desdém, com muito descaso, com muito desrespeito. E eu queria mudar, né, fazer minha parte para mudar um pouco essa forma de fazer jornalismo aqui em João Pessoa e na Paraíba. São vários tipos de violência, mas a grande sociedade só entende a violência como a agressão contra a mulher. Você poderia nos falar sobre esses tipos de violência e também explicar para as pessoas como elas são e como elas ocorrem? Então, realmente, a gente sempre tem aquela impressão de que a violência só aconteceu se ela deixar alguma marca física. Mas a própria Lei Maria da Penha, né, tá lá especificado, ela inclui outras violências. Ela inclui a violência psicológica, que é aquela agressão verbal, que é lhe diminuir, que é fazer você achar que está ficando louca. Tem a agressão patrimonial, que ela acontece muito, que é o quê? Pegar o seu dinheiro, rasgar seus documentos, quebrar suas coisas pessoais. Então, aquilo não foi contra você diretamente, mas foi contra um bem que é seu. Isso também é violência, isso também está lá na Maria da Penha. A gente tem a violência sexual, que não necessariamente precisa acontecer com pessoas estranhas. Existe o estupro marital, que é quando o marido estupra sua esposa, porque a gente também tem aquela ilusão, porque ele é meu namorado, porque ele é meu noivo, porque ele é meu marido, eu tenho obrigação de ter relações com ele, e não é verdade, é crime também. Tem várias outras, né, que outros crimes que foram incluídos no Código Penal nos últimos anos, que é o crime de perseguição online, o crime de perseguição virtual, né, de você mandar mensagens para a pessoa ameaçando ou mesmo assediando. O próprio crime de assédio sexual, ele também passou a entrar, né, no rol de crimes contra a mulher. Compartilhar, e aí é bom deixar isso claro, compartilhar vídeos ou fotos de mulheres sem o consentimento delas é crime. Então, fica a dica: se você recebeu lá no grupo do WhatsApp uma imagem de uma colega, de uma menina, ou que ela foi gravada e filmada sem consentimento, e você compartilhar aquilo, você também está cometendo um crime. Então, lá na página do Paraíba Feminina, inclusive, eu indico para vocês seguirem, lá na editoria Quem Somos, o primeiro link é de um guia de violência contra a mulher. Então, ele tem todas as violências especificadas e, mais importante, ele tem toda a rede de apoio que as mulheres têm disponíveis para procurar ajuda caso precisem. É muito interessante a senhora falar sobre isso, que
que seria essas violências invisíveis. Porque muita gente pensa que violência, como você falou, que é só a agressão física, mas não, ela se vai até outros extremos. E tem até um dado que fala que em 2023, aqui na Paraíba, foram registrados 34 feminicídios, que seriam uma agressão física. E pode me intervir se eu estiver falando alguma coisa equivocada, mas feminicídio seria a última instância, né? Tipo, de uma violência contra uma mulher. Então, tipo, o assassinato seria um assassinato por ser uma mulher? Tipo, a pessoa assassina porque ela é uma mulher? Não só. Na verdade, o feminicídio ele é o último ponto de um ciclo de violência. Então, em 90% dos casos, o feminicídio foi o ponto final de uma relação cercada de violências desde o início. E aí é bom a gente não confundir. Por exemplo, se eu sair daqui e for assaltada ou atropelada, isso não vai ser um feminicídio, isso foi um crime de oportunidade. Mas o feminicídio seria o quê? Seria quando o agressor, quando esse assassino, tinha alguma relação afetiva ou familiar com a vítima. E ele não aconteceu, ninguém acorda e decide, hoje eu vou matar minha ex-mulher, hoje eu vou matar a minha irmã, hoje eu vou matar... Não, houve um processo. Todas essas violências que eu citei antes, elas, muito provavelmente não, elas aconteceram em maior ou menor grau ao longo desse período de convivência. E o feminicídio foi o último ponto. Então, é bom até para a gente poder saber, né, do que se trata o feminicídio, que é um crime diferente do homicídio de mulheres. Uhum. Né? O feminicídio é quando havia algum tipo de relação entre o assassino e a vítima, e ele foi o último ponto de um ciclo de violência que existiu enquanto durou aquela relação. Entendo. Obrigado. Nada. Muito obrigada. Muitas pessoas da família e conhecidos também acham muito natural esses tipos de violência. E o que ocorre é que as mulheres acabam entendendo que isso também é normal. E não ocorrem a falar ou denunciar essas pessoas. O que é necessário para a gente fazer nesses casos? Aconselhar essas pessoas ou até a própria família em meio a essas situações? A questão, Otávia, né? Isso. Otávia, é que é cultural. Então, se você me perguntasse assim, o que é que a gente faz para mudar isso agora? Não tem como mudar isso agora, porque teria que ser uma mudança cultural, estrutural, de uma sociedade inteira e de uma forma como a gente se relaciona. E de verdade, se você é uma menina que foi criada vendo sua mãe ser maltratada pelo seu pai, e você vê que suas tias, que sua avó, que as amigas da sua mãe, todas viviam relações muito parecidas, você vai entender que aquilo é o normal. Então, você não tem como questionar. E às vezes, quando você se questiona, você imagina que você está errada. Tem alguma coisa errada comigo, porque se acontece com todo mundo e está acontecendo comigo e eu estou infeliz, então a culpa é minha. Então, começa muito daí. São meninas e meninos também. Se você é um menino criado vendo seu pai maltratar sua mãe, vendo que seu pai não é capaz de tirar um copo de cima da mesa e botar numa pia para lavar, você cresce achando que aquilo é o normal e você espera que a sua vida familiar continue, né, perpetue aquele comportamento. E aí é conscientização. Então, se vocês têm uma parente, uma amiga que está vivendo numa situação dessa, o ponto de partida é fazer essa pessoa entender que ela é vítima, porque a gente já começa daí. Nem todas as mulheres vítimas entendem que elas são vítimas. Elas apanham, elas têm um salário surrupiado pelo marido, elas dão conta de um trabalho fora e do trabalho doméstico e do trabalho de cuidado com os filhos e, às vezes, do trabalho de cuidado com os idosos da família também. Ela fica com toda essa sobrecarga e ela ainda sofre violência e ela não entende que ela é uma vítima. Então, o primeiro ponto, né, você se deparou com um caso, é fazer com que essa mulher entenda que ela também é vítima. E depois que ela entende que ela é vítima, entra em outro processo, que é ela aceitar receber ajuda. Porque mesmo se reconhecendo vítima, algumas mulheres não resistem em aceitar ajuda, e aí por vários motivos.
por uma dependência financeira. Se eu me separar do meu marido, quem é que vai sustentar meus filhos? Quem é que vai fazer a feira? Porque também elas já estão num processo de dependência financeira tão grande que elas não conseguiram trabalhar fora. Então, elas dependem daquele homem. Então, ele me espanca, mas eu vou prender, e se ele for preso? Como é que eu vou fazer a feira? Então, tem todo uma escalada, assim, de abusos e violências, e que não só a sociedade, mas também o Estado, enquanto ente, né, precisa garantir políticas públicas que deem amparo a essas mulheres que têm essa dependência financeira. Mas não só, tem a dependência emocional também. Por quê? Porque se ela está num ciclo de abuso psicológico e mental, e ela acha que ela só tem aquilo e que ela não pode sair daquilo. Então, é muito complexo, é muito extenso. Mas, respondendo sua pergunta, a primeira coisa é fazer aquela mulher entender que ela é uma vítima. E aí você precisa ter conhecimento e informação para mostrar para ela, olha, tem esses caminhos aqui. Você pode ir na Delegacia da Mulher, você pode procurar a rede de proteção, você pode ir na Defensoria Pública e conversar com o advogado para ver o que é que pode fazer, você pode ir no Ministério Público e tentar entender o que é que você tem direito, né? Você pode ir na Secretaria da Mulher e Diversidade Humana e procurar saber, eu tenho direito a algum auxílio? Se eu sair de casa, eu tenho para onde ir? Então, é se informar, é sempre se cercar de informação. Como você tinha falado, existem vários tipos de violência invisíveis, e muito disso, dessa mulher estar alienada a viver em um condicionamento de sofrer, mas não conseguir sair desse sofrimento, é muito por uma construção social, assim, no meu ver, é muito por uma construção social, que tipo, você vai casar, você vai ter um filho, você vai ficar dentro de casa, e isso é o trabalho da mulher, é o dever da mulher. Isso é da família, mas também é muito pela mídia. A mídia sempre é sensacionalista com casos de mulheres, principalmente de violência, porque elas usam muitas mulheres como degrau para meio que alavancar seus casos. Tem vários casos onde tiveram, vamos dizer assim, assassinatos de filhos, e a mulher sempre foi muito julgada mais do que o homem, sendo ele cúmplice. Tipo, para você, por que isso acontece, vamos dizer assim? Porque a mulher é sempre o alvo de críticas, enquanto o homem é mais apagado, é mais invisibilizado. Porque a sociedade é feita de homens, é feita por homens em benefício deles. E isso não é em relação só à violência contra a mulher, é em relação a tudo. Eles sempre vão ser beneficiados. O sistema judicial é feito por homens em benefício deles. O sistema político é feito por homens em benefício deles. As empresas, os governos, as prefeituras, as assembleias, as câmaras municipais. São homens que trabalham em benefício próprio. Nessa parte até entra do direito à mulher a votar aqui no Brasil, não é? Que é super recente. Pois é, e que foi feito para que fossem eleitos homens. Sim. Que no início as mulheres só poderiam votar com o apoio dos pais e acompanhados. Autorização. A autorização dos pais e acompanhado por um marido ou por um pai. Então, é toda uma construção, né, feita pelos homens. Isso, e até essa questão do voto, quando abriu o voto para mulheres, não era qualquer mulher. Era as ricas. Era mulheres que elas precisavam ler e escrever. Então, se a gente bota isso aí nos anos 20... Que mulher sabia ler e escrever? Mulheres da elite, da classe alta. E olhe lá. Porque algumas aprendiam a ler o básico para ler a receita para fazer o bolo. Com certeza. Então, desde o início, até esse direito ao voto das mulheres não eram para todas as mulheres. E até esse direito que a gente tem hoje, e aí eu vou trazer um dado bem, bem interessante. Os números de violência doméstica contra mulheres, ele caiu um pouco. Mas ele caiu muito nas mulheres brancas com nível superior. E ele aumentou muito em mulheres jovens, pretas e de periferia. O que é que isso dá a entender? Que mulheres brancas com formação, com educação, elas conseguem se informar e se empoderar. E as meninas pretas de periferia e pobres, elas não têm acesso à informação. Então, até a questão de
existe a Lei Maria da Penha, existe a lei Carolina Dickmann, são leis que, em tese, são para todo mundo, mas elas só beneficiam uma parcela dessas mulheres. Então, é uma lei que é para todas as mulheres. Seria para todas as mulheres, mas não é. Porque tem uma parte das mulheres que as leis e os direitos ainda não chegam. Então, isso, pegando aí o gancho do voto, é até hoje. Até para uma mulher preta conseguir ter acesso a um direito que é dela, que é gratuito, que é o trabalho na defensoria pública, até isso é mais difícil, porque ela nem sabe que ela tem direito a isso. E muitas vezes as pessoas vão no efeito manada, né? Ah, tá todo mundo votando nesse, eu acho que vai ser bom. Ah, e isso também entra na parte da periferia, de quando muitos políticos, eles vão lá para fazer uma gracinha, dão uma ajuda, toma tanto de cimento, toma tanto para tu construir tua casa, e votam porque, me ajudou. Sendo que, na verdade, não foi uma ajuda, só foi como é que eu posso dizer? Uma manipulação para conseguir voto. Uma manipulação para conseguir voto. Essa questão de política, inclusive, eu deixo a dica para vocês fazerem um programa só para isso, porque é bem denso. Ele tem bem muitas denso. camadas e muitas raízes, mas é isso, é a forma como a política no Brasil ela foi construída, na base dos coronéis, né? O voto de cabresto. Os primeiros homens que votavam também não eram todos os homens que votavam. Sim. Então, isso tudo construiu o que a gente tem hoje como sistema político no Brasil, que ele elege, salvo raríssimas exceções, quem já está dentro do clube, né? Quem tem um sobrenome, a gente tem esses exemplos aqui na Paraíba, eu não vou citar os sobrenomes, porque todo mundo sabe quem é, mas a gente tem isso aqui, e que isso se perpetua. Tanto que ao decorrer de toda a nossa história, tivemos uma única presidente mulher, e mesmo assim ela não foi elegida por voto, e sim porque o presidente desistiu de ser presidente. Quem? Dilma? Sim, se eu não me engano, foi por isso. Talvez eu esteja errada. E talvez esteja. Na verdade, assim, Lula já tinha sido presidente 2 vezes, então ele não podia se reeleger pela 3ª vez. Ele já tinha sido presidente em um mandato, foi o 2º mandato, então ele, pelo sistema eleitoral, ele não poderia concorrer novamente. Então ele lançou a candidata dele, que foi Dilma. E Dilma teve o eleitorado dela. O que aconteceu com Dilma foi que ela sofreu um golpe. Com certeza. Ela sofreu um golpe do Congresso, da classe econômica, da classe política do Brasil. Ela foi retirada a partir de um golpe, e que anos depois, quando ela já não estava mais lá, realmente ela não cometeu crime nenhum. Uma bancada totalmente feita por homens brancos, ricos e homens. E homens, como continua até hoje. Inclusive, esse último congresso, ele é o pior congresso da nossa história. Inclusive, ele é pior do que o congresso que existia na época da ditadura militar. Faz por onde? Tati, dificilmente muitos homens, eles, assim, saindo dessa parte de política, dificilmente muitos homens vão assumir que tem algum conhecido ou algum parente que seria um agressor. E, tipo, o que seria isso? Essa sensação de fraternidade? Ou é porque eles não querem assumir que conhecem alguém que fez essa violência? É tudo isso e mais um pouco. Tem a questão da broderagem, né? Vou proteger meu amigo, vou proteger meu irmão, vou proteger meu primo. Com certeza. E tem a questão também de não assumir, né? Que não reconhecer. E tem a questão de realmente eles não entenderem que o que eles veem, que o que eles presenciam é uma violência. Então, teve uma pesquisa recente, eu não vou lembrar agora qual é o instituto, mas assim, a cada 10 mulheres, 9 foram vítimas de algum tipo de violência ou abuso em maior ou menor grau. Então, pode ser um assédio, pode ser uma violência psicológica, enfim. 9 de cada 10 mulheres já foram vítimas de algum tipo de violência. 9 em cada 10 homens não conhecem nenhum amigo abusador. Então, essa conta está errada. Muito errada. Eles não reconhecem que aquilo é uma violência. Eu vou trazer uma situação para vocês que, não sei se vocês lembram, vocês são muito bebês ainda, mas dê uma pesquisada na Barbárie de Queimadas, que aconteceu em 2012. Então, assim, para não entrar muito em detalhes do crime, houve um crime,
um estupro coletivo e 2 assassinatos, né? Logo em seguida de 2 vítimas. O que é que acontece? Eram alguns homens envolvidos, todos foram presos, todos foram condenados e alguns menores estavam entre os criminosos. E eu lendo o depoimento, que aí eu tive acesso ao inquérito, muitos desses meninos, e aí eu digo meninos porque eram menores de idade, eles cometeram estupros, abusos, mas eles realmente não sabiam que aquilo que eles estavam fazendo era crime. Eles realmente não sabiam. E quando você pega qualquer adolescente, vocês fizeram a pesquisa aqui com vocês todos que estão aqui, uma listazinha de 10 perguntas básicas. Você acha que puxar o braço da menina para dançar com ela à força, isso é violência? Isso é um crime? Pegar um celular da namorada sem ela ver e ver as conversas dela, será que isso é crime? Filmar a sua namorada enquanto ela está tomando um banho sem ela saber, será que isso é crime? Tudo é crime. Mas talvez não se tenha a percepção de que é crime. Por quê? Porque, mais uma vez, o sistema, a sociedade ensina que os meninos, que os homens podem fazer o que eles quiserem. É natural. Que é natural e que é até esperado você ser mal educado, você ser grosseiro, você ser estúpido com sua namorada, com sua irmã, com sua mãe. Isso é legal. É o dito homem verdadeiro. Cabra macho. Exato. Que você dar grito, você vê seu pai gritando com sua mãe, isso é besteira, isso é normal, é assim mesmo. Não, não é. Mas a gente cresce achando que é. Então, por isso, essa normalização. Mas aí é meu amigo. Mas ele não foi tão grave. Mas não aconteceu nada com ela. Mas ela não se machucou, que besteira. Foi só um vídeo, que besteira. Então, é sempre... eu beijei ela não queria não, mas eu beijei assim mesmo, porque eu sou o cara. É violência. Mas a gente precisa-se de informação para entender o que é violência, o que é limite e o que é consentimento. Então, tudo parte da educação e da informação. Na sua opinião, a gente não vê muito mulheres em posições de poder, em ocupação de cargos de poder. Isso seria devido a esses vários tipos de violência ou, ao apagamento da mulher em si? Seria da própria estrutura mesmo da sociedade, de como, principalmente da Idade Média para cá, de colocar a mulher num lugar subalterno, de bastidores, aquela velha história de atrás de um grande homem sempre tem uma grande mulher. Essa frase é péssima. Ela não é um elogio. Dá uma raiva. A mulher ela fica atrás para que o homem brilhe. Então, isso é a construção, sabe? E esse tipo de comportamento, de atitude, de deixar as mulheres no escanteio, nos bastidores, deixar ela ali na cozinha, deixar ela ali no quarto, deixar ela, no máximo, na sala. E não na rua, e não fora, e não falando, e não exigindo, pedindo, reclamando, denunciando. Então, é todo um sistema que alimenta essa questão de não ter mulheres em espaço de poder, que alimenta a violência cotidiana. Mas e quem sai desse molde? Também sofre violência. E aí a gente tem os exemplos de presidenta Dilma, eu trabalhei 10 anos na Assembleia Legislativa daqui da Paraíba. Foram poucas as deputadas estaduais eleitas que passaram por lá, e todas elas, seja de direita, seja de esquerda, todas elas sofreram algum tipo de violência institucional. A gente tem até um exemplo, né? A política Marielle Franco. Sim, Marielle foi um caso extremo, né, de assassinato. A última instância. Mas essas microviolências que ninguém percebe que são, elas acontecem o tempo todo. De você ter Isso é muito comum. Você chega numa empresa privada e tem uma chefona lá. E aí essa chefona, ela não pode ser muito ríspida, porque ela vai ser chamada de autoritária, mas se um cara for ríspido, não, mas tem que ser assim, mas para uma mulher não se aceita.
Se ela for muito vaidosa, ela vai ser criticada. Se ela não tiver vaidade nenhuma, ela vai ser criticada. Se ela tiver filhos pequenos, ela vai ser criticada porque ela não está cuidando dos filhos. Se ela não tiver filho nenhum, ela vai ser criticada também, porque como é que uma mulher não quer ter filhos? Então, se ela for jovem, ela certamente deu para alguém para estar ali, porque ela não teria capacidade de estar ali, ela teve que dar. Ou não, foi o pai dela, o sobrenome dela. A gente vê muito isso na política. E aí é uma exceção da exceção, que é as mulheres que conseguem ascender politicamente, que não são filhas nem casadas com algum político já consolidado. É raro. Isso é muito raro. A gente tem até um nome que está bem presente hoje em dia, que se fala muito, é a deputada, se eu não me engano, Erika Hilton. Erika Hilton é o extra do extra do extra. Ela, assim, é um fenômeno. Com certeza. Eu sou muito fã, apaixonada. Eu quero votar nela para presidente em algum momento. Eu espero que o Brasil chegue a esse ponto. E, assim, ela é um ponto totalmente fora da curva. A Erika Hilton viveu em situação de rua. Saiu de uma... quando a gente vê a pirâmide social do Brasil, quem está lá em cima é o homem branco. O homem cis branco. Quem está lá embaixo, é a mulher trans preta. E ela conseguiu... Chega, me arrepiou agora. Ela saiu lá de baixo e está lá com eles. E ela diz, não me calarei e não tolerarei a famosa ser frase. Silenciada. Aquela mulher fantástica. Eu fiquei maravilhosa aqui. Bom, sobre os mecanismos de proteção e da importância de denunciar, tem no seu site, né? Sim, vão lá, você abre o site, aí tem Quem Somos. Tem lá o linkzinho, você clica e aparece guia de acolhimento, atendimento, acho que é isso, a mulher vítima de violência. Então, tem todas as informações sobre o que é violência, como reconhecer e os locais que você pode pedir auxílio. Tu pode dar um exemplo pra gente, por favor? Um mais simples, assim, que seja de fácil acesso. De locais de pedir auxílio. Isso. A própria delegacia da mulher. E aí é bom que se diga que eles têm obrigação, delegado, escrivão, policial, eles têm obrigação de passar para a mulher que foi lá fazer a denúncia todos os direitos que ela tem. Eu vou citar. Se você tem filhos pequenos, foi lá denunciar, você apanhou e o seu marido, seu companheiro, enfim, está ali ameaçando de morte. Existem 2 casas de acolhimento em João Pessoa, existe uma em Campina Grande, foi entregue agora uma em Cajazeiras, se não me engano, e em algumas outras cidades. Então, essa mulher, ela é encaminhada para esta casa, que tem endereço desconhecido. Ela fica com um aparelho de celular que é pertencente à Secretaria de Segurança, que ela vai ter para ela se comunicar com a família dela. Então, ele não vai poder ser rastreado. Então, ela fica lá em segurança até que esse homem abusador seja preso, ou bota uma tornozeleira, ou até que ela queira ir morar em outro lugar e tenha um parente em outro estado que possa acolhê-la. Então, o sistema, essa rede de acolhimento, vai garantir essa mudança dela com os filhos dela para um lugar longe. Então, tem toda uma rede de apoio para essa mulher. Existe uma rede de apoio para... Eu sei que não é fácil. Você entrar numa delegacia... A delegacia é um lugar péssimo, é um lugar horrível. Eu já acompanhei algumas pessoas, algumas amigas, né? E é um lugar intimidador. Você não tem vontade de ficar lá esperando, sentada. E aí você... E demora, e você fica pensando, meu Deus, o que é que eu estou fazendo aqui? E você desiste. Não é um lugar acolhedor, não é um lugar bom de ir. Mas é importante que se vá. Com certeza, sempre ter alguém para acompanhar, né? Para dar um apoio. Um apoio emocional. Tati, esse bate-papo pra mim foi esplêndido, maravilhoso. Infelizmente já acabou. Já acabou, mas a gente gostaria que você deixasse um recado pros jovens que estão assistindo, para que eles saibam onde ir e ao que recorrer, caso sofram ou vejam alguém sofrendo esse tipo de violência. Então, primeiro lugar para vocês irem é na Delegacia da Mulher. Mas, em todo caso, como eu falei no início,
procurar informações, né? Eu estou em dúvida. Será que o que eu estou vivendo é um abuso? Será que o que a minha irmã está passando é um abuso? Procure a casa de Nalva Bezerra, aqui em João Pessoa. Ela é da prefeitura. Ela tem uma rede de profissionais, psicólogo, assistente social, que estão lá para tirar suas dúvidas. Você não precisa ir lá para denunciar ninguém nem nada. Você vai para tirar dúvidas e ver o que é que você pode fazer. Casa de Nalva Bezerra. Sou muito ruim de endereço, mas é aqui no centro da cidade, vocês procurem no Google. Eu queria deixar um recado também para os meninos, sabe? E para as meninas também, mas principalmente para os meninos. Saibam o que é limite, saibam o que é consentimento. Aprendam a respeitar o espaço das suas amigas, das suas namoradas, da sua mãe. Uma coisa muito importante. Por mais que você diga, você enquanto menino, e aí eu tenho 2 filhos homens e eu ensino isso a eles. Não adianta você apenas não ser um cara violento, abusador, machista. Você não pode deixar que seu entorno seja. Então, se você vê um amigo seu sendo violento e sendo abusivo, chegue lá e dê um toque. Não é para brigar. É para dizer, cara, será que está legal isso aí que tu tá fazendo? Porque uma coisa é eu chegar no meio de um monte de marmanjo e dizer, minha gente, vocês estão errados. Eles não vão me dar a mesma importância. Agora, se um deles chegar e disser, ei, minha gente, eles vão dar mais ouvidos. O tratamento é diferente. É diferente. Então, é bom que os meninos também se engajem nisso, porque, no final das contas, a responsabilidade maior é de vocês, porque são vocês que estão abusando das meninas, são os homens que estão abusando das mulheres. Então, a responsabilidade de dar um freio nisso e de botar a mão na consciência e de entender o que é que está errado, no final das contas, é de vocês. Bom, pessoal, ficamos por aqui. Não deixem de nos seguir no Instagram, nas nossas redes sociais. Beijão!